Passamos ao tema central desta edição Ipsis Verbis, no contexto do voluntariado e da cooperação com os países em vias de desenvolvimento. Vamos conhecer o projeto Casa Aberta às Crianças, pré-escolar e ATL, que decorre em Aileu, Timor-Leste. Vamos também conhecer o trabalho dos leigos Boa Nova, mais à frente nesta edição. Para já, vamos conhecer o projeto timorense, através de Clarice Silva e Wanda Gonçalves, responsáveis por esta iniciativa. Agradeço a presença de ambas neste programa. Muito boa tarde. Eu começaria pela Clarice Silva, perguntando, enfim, como é que se deu o pontapé de saída a este projeto. Boa tarde, Manuel. Em primeiro lugar, que gostaria de agradecer esta oportunidade para podermos partilhar um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência em Timor. Ora bem, o projeto, em particular, aquilo que nós chamamos a Casa Aberta às Crianças, que é um centro constituído por um ATL e por um jardim de infância. Este centro, esta Casa Aberta, foi lançada em 1 de julho de 2008. Temos cerca de 80 crianças, 50 no jardim de infância e 30 no ATL. Temos atualmente 3 professoras timorenses, que foram ao longo dos anos formadas na educação pré-escolar, e pronto, o centro é hoje independente, quase financeiramente sustentável, e eu continuo a apoiar o centro como diretora, mas basicamente apenas dou aconselhamento. Todo aquilo que era o trabalho inicial já foi feito, por isso agora cabe, como era o nosso objetivo inicial, cabe aos timorenses agora levarem o projeto para a frente. A Clarice esteve quantos anos em Timor desenvolvendo este projeto? Eu estive 7 anos consecutivos a desenvolver o projeto. Inicialmente, quando eu parti para Timor, o plano não era construir esta casa aberta às crianças, mas as necessidades locais criaram a necessidade de o fazer e nos primeiros anos fiz um acompanhamento mais aproximado, ou seja, mais contínuo. Eu própria cheguei a dar aulas e atualmente, já nesta reta final, uma vez que eu deixei Timor em dezembro de 2014, nesta reta final eu já não estava sempre presente na escola. A Wanda Gonçalves integra também este projeto. Que dificuldades é que, enfim, se encontraram para dinamizar toda esta iniciativa? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada também pelo convite. As maiores dificuldades para mim inicialmente, como foi a primeira vez que fui para Timor em missão, foi a língua, que é o Tetum, como língua mãe, e o português, uma língua a desenvolver. E o nosso trabalho foi muito nesse sentido também, com as crianças e jovens, de fazer cursos para ensinar o português, e ao mesmo tempo eu ia aprendendo o Tetum para mais facilmente poder comunicar com as crianças e jovens e com toda a população, de forma a sentirmos que a receptividade poderia ser maior para os cursos que estávamos a preparar. E a receptividade foi boa, enfim, a comunicação, enfim, entre culturas, sim, foi fácil, foi objetiva, eficaz? Foi surpreendentemente eficaz, não estava à espera que fosse assim. Quando caminhávamos os primeiros dias pelas ruas de Aileu, o grupo que foi, éramos 6 elementos, alguns deles já eram repetentes e era muito, muito gratificante ver que as pessoas reconheciam os elementos que já lá tinham estado. E eu só desejava também no final da missão, um dia que lá regresse, que também todos já me reconhecessem como a pessoa que estava a ajudar nos cursos. E isso aconteceu, e a adesão das crianças e jovens foi crescente. Até nos últimos dias da ATL havia sempre crianças novas a surgir, havia crianças que faltaram à escola para ir para o ATL, e isso, apesar de não ser o que a gente preconizava, depois de eu perceber que isso estava a acontecer, incentivei as crianças a irem à escola, porque sobrepunham-se os horários, houve mudanças de horários nos períodos,
e portanto não conseguiam acompanhar o ATL e a escola. Mas depois, sempre que era possível, vinham nem que se fosse para as atividades como a ginástica ou cantar, brincar um pouco. Clarice Silva, enfim, esta ponte entre culturas às vezes não é muito fácil. Quais foram as dificuldades que encontrou ou se realmente foi muito fácil esta integração e esta adaptação de métodos e de trabalho entre culturas diferentes? Bem, Manuel, é sempre um grande desafio ir para um país que primeiro fica do outro lado do mundo e por mais livros, por mais relatórios que uma pessoa leia, quer dizer, a realidade é bem diferente quando se chega. É claro que pronto, a primeira dificuldade, se calhar a mais evidente, era as condições a minha condição de habitabilidade. Nós estamos habituados a um certo conforto que em Timor não existe, e muito menos no sítio onde eu morava. Depois tem a questão, em termos, depois é a questão da língua, não é? Como a Wanda já falou. A língua é uma grande barreira, porque em Timor fala-se muito pouco português, a língua falada é o tetum, e eu percebi que eu não ia conseguir fazer ou desenvolver um projeto ou estabelecer uma relação com as pessoas se não aprendesse a língua, e tive que o fazer obrigatoriamente. Até foram as crianças que me foram ensinando, porque a língua acabou por quebrar uma primeira barreira. Depois, claro que há uma série de... a parte da tradição que é muito diferente da nossa, quer dizer, tem uma cultura muito própria, muito ligada ainda ao passado. É um povo, quer dizer, nem os timorenses conhecem o meu mundo, ou conheciam, nem eu conhecia na altura o mundo dos timorenses. E são mundos muito diferentes. Nós, quer dizer, o mais importante é pensarmos sempre que nós é que somos os estranhos, ou seja, aquilo não é o nosso país, e nós é que temos que fazer um esforço para conseguirmos integrar-nos o melhor possível. É claro que o que eu sinto é que ao longo destes 7 anos eu aprendi imenso, muito sobre mim própria, mas também muito sobre a cultura timorense. Mas tenho plena noção que eu não percebi ainda tudo daquilo que é a cultura timorense. E esse é o principal, é um desafio muito grande, e é uma coisa que nos atrai, que nos faz querer ficar e querer aprender mais. Porque de facto somos muito diferentes, e depois Timor tem todo um passado histórico que eu nunca compreenderei, não é? Porque eu nasci em condições favoráveis, eu tive oportunidades de educação, de acesso à saúde, e a maior parte dos timorenses não teve. E enfim, é uma nação martirizada por vários conflitos. Enfim, exatamente. E, estando às vezes no local errado, tendo em conta, enfim, conflitos regionais com países mais poderosos. Muito bem. Em relação às atividades que desenvolviam, além da dimensão pedagógica, que atividades extracurriculares é que desenvolviam com as crianças? E desenvolvem neste momento, não é? Sim. Queres falar da parte da saúde? Sim, desenvolvemos várias atividades, porque as crianças e jovens são bastante tímidas. Foi já uma grande conquista conseguir chegar até elas e percebermos a evolução no comportamento delas, e isso foi conquistado através de várias atividades, de danças com os balões, de ginástica, cantar, dançar, todas essas atividades, jogos tradicionais, nós que levamos para lá e que as crianças aderem, claro, tudo que seja divertimento, as crianças gostam. Tínhamos também direcionado para a área da saúde atividades como a lavagem dos dentes, que era incutida no programa da escola, a escolha do vestuário, os cuidados de higiene, e também o ensinamento em relação às doenças mais comuns em Timor e as formas de prevenir. Foi esse o nosso trabalho nessa vertente.
Uma questão que se poderá colocar, Clarice Silva, é a questão, enfim, do orçamento, dos recursos financeiros. Por muito, enfim, românticos ou idealistas sejam os projetos, eles têm que ter sempre uma base de sustentação mais concreta. Enfim, como é que foi financiar este projeto? Que dificuldades é que tiveram? Tiveram apoio de entidades aqui em Portugal, em Timor? Enfim, para percebermos um pouco desse contexto. Sim. Assim, quando nós começámos quando surgiu a ideia, melhor assim dizendo, quando surgiu a ideia de fazer esta casa aberta às crianças, nós não tínhamos dinheiro nenhum, zero. E o mais engraçado, quer dizer, nós na altura, e ainda até hoje o fazemos, nós trabalhamos em conjunto com uma congregação católica timorense. E foi esta congregação que nos cedeu o espaço, cedeu-nos, inicialmente cedeu-nos uma sala ampla, e posteriormente deu-nos mais um edifício antigo e mais condições, mas que nós usámos para fazer o ATL, uma sala para infantil e depois a sala inicial usar para outra sala de infantil. Pronto, em termos de arranjar, ou seja, de construção, não precisámos, tivemos este apoio inicial que foi ótimo. Depois, entretanto, esta congregação católica recebia muitos apoios de brinquedos e de mobiliário, uma vez que eles acolhiam crianças órfãs, recebiam muita coisa da Austrália e acabaram por nos dar parte desse material para nós começarmos a equipar. Entretanto, posteriormente, pronto, as necessidades começaram a ser outras, e através de contactos com amigos, com familiares, que seja através de recursos materiais ou através de recursos financeiros, nos possibilitou termos, por exemplo, termos hoje 3 salas que estão bem equipadas. As condições físicas podem não ser as melhores, mas temos os equipamentos todos, isto tudo graças a doações. Depois tínhamos a questão de termos 3 pessoas que tinham que ser pagas, não é? Tínhamos que pagar 3 salários. Inicialmente foi com a ajuda de familiares e amigos que davam dinheiro. Posteriormente, desde há 2 anos para cá, conseguimos com que o Ministério da Educação de Timor pagasse estas 3 professoras, por isso esta grande fatia do bolo, quer dizer, do orçamento, que eram os salários, no fundo acabou por se resolver. E depois tínhamos a outra componente, que era a parte da merenda escolar, porque muitas crianças que vêm para a escola vêm de estômago vazio e muitas vezes era quase impossível nós conseguirmos manter as crianças concentradas, focadas no trabalho. Estavam fracas, não é? Porque não comiam, e nós vimos que era importante darmos uma merenda escolar. Ou seja, foi necessário arranjar também orçamento para a merenda escolar. E também contámos novamente com a boa vontade de muitas pessoas. O Ministério da Educação, entretanto, o Ministério da Educação de Timor prometeu-nos que nos irá ajudar futuramente com o orçamento para a merenda escolar. Pronto, esperemos que tal aconteça. Dificuldades, não é? Enfim, em questões mais concretas e de financiamento, aliás, como seria também de esperar. Vamos então, na parte final deste programa, conhecer, enfim, um pouco dos leigos Boa Nova, que têm também um trabalho voluntário e de cooperação num outro país africano. O Sérgio Cabral já esteve cá, enfim, recentemente, para falar sobre o projeto, mas vamos perceber novamente os contornos desse projeto no final desta conversa. Sérgio Cabral, boa tarde. Muito boa tarde. Aproveito para saudar também todos os ouvintes da Informédia. Portanto, este projeto decorre na cidade do Chibute, em Moçambique, província de Gaza. Temos lá neste momento 2 voluntárias, a Diana e a Sofia. No próximo dia 19 de julho irá para lá o Fábio Rebelo, da paróquia de Cocojães. Portanto, falta poucos dias para ele se juntar a estas 2 voluntárias, onde vai permanecer também durante 1 ano. Elas irão permanecer durante 2 anos. Portanto, é um projeto que está no início, começou sensivelmente em abril,
ligado à educação, fundamentalmente ligado à educação. Temos uma escolinha com cerca de 90 crianças, onde também temos de cuidar desta parte da alimentação, é importantíssimo. Não é só a parte pedagógica, mas também a parte da alimentação. Damos-lhes um mata-bicho, que é o pequeno almoço. O pequeno almoço. Cá em Portugal tem outra conotação. Mas em Moçambique a designação é essa. Depois o almoço e depois um lanchinho. Portanto, isso tem de ser salvaguardado. E para além desse trabalho na escolinha, da organização, toda a gestão que elas fazem na escolinha, todo o apoio que dão às monitoras da escolinha, também elas também estão a trabalhar na gestão de um centro residencial para jovens estudantes, um centro feminino. Neste momento temos cerca de 33 meninas nesse centro para estudantes, lá no Chibuto, e também colaboram num banco de leite da paróquia do Chibuto para para bebés de mães que faleceram no parto, que, enfim, são portadoras de HIV e colaboram também nesse trabalho da paróquia do Chibuto no banco de leite. Portanto, são estes 3 trabalhos fundamentais, pronto, da missão do Chibuto, onde elas se inserem, para além, evidentemente, todo o trabalho pastoral, nos fins de semana, trabalho com jovens na paróquia. Portanto, isso digamos assim, ocupa, portanto, toda a vida destas voluntárias e irá ocupar também a vida do Fábio, que partirá daqui a alguns dias para lá. Clarice Silva e Wanda Gonçalves, ainda é possível encontrar jovens com este espírito, enfim, de voluntariado, enfim, num contexto europeu, onde vivemos, marcado pelo individualismo, pelo materialismo, pelo consumismo, enfim, ainda é possível encontrar este tipo de generosidade? Eu acredito que sim. Aliás, nós não referimos inicialmente, mas quer a Wanda, quer eu, fomos para Timor através de um grupo que é o GAS Porto, Grupo de Ação Social do Porto. E este grupo é composto só por voluntários e são todos jovens. Eu nem sei quanto é que são agora. Começou inicialmente com 5 jovens e agora estamos com mais de 400 voluntários a trabalhar no Porto, com vários projetos. E, portanto, não é só Timor que precisa, há 4 também anos. Em Portugal é necessário este tipo de trabalho. Os projetos começam cá. Exatamente. E depois nos meses de verão e damos continuidade a projetos de longa duração fora do país, em Moçambique também e em Timor, neste momento. Que é muita gente, não é? Para gerir e para, até em termos logísticos. Muito bem, estamos a terminar esta nossa conversa para quando o regresso a Timor, pelo menos para ver como é que está a evolução do projeto. Clarice Silva? Eu estive lá agora recentemente em maio e vou novamente em finais de novembro. Pronto, claro que eu disse que o projeto era independente, mas claro que requer sempre algum apoio, até porque esse apoio é solicitado, ou seja, não somos nós que achamos que é necessário, mas também ele nos é pedido. E como é fazer, enfim, o corte com 7 anos de trabalho, enfim, emocionalmente e psicologicamente? Tem, enfim, algumas dificuldades também a esse nível? Sim, foi e é ainda bastante complicado. Há dias e há momentos melhores do que outros. É muito difícil romper com aquilo que foi uma vivência de muitos anos numa realidade totalmente diferente daquilo que é a nossa. Mas eu não pretendo desligar-me nunca de Timor. Sérgio Cabral, uma última questão. O controle, entre aspas, ou a coordenação deste projeto em Moçambique é feito também à distância aqui pelos Leigos da Boa Nova, em articulação com os missionários da Boa Nova. Como é que, enfim, essa articulação é feita? A nossa Presidente está lá. Portanto, temos leigos no terreno, não é? Estes 3 voluntários. Eles estão inseridos na paróquia de Chibuto, cujo parco é missionário da Boa Nova, não é? Portanto, nós trabalhamos habitualmente em ligação sempre com os missionários da Boa Nova. Antes de partirmos para lá, para o Chibuto, houve uma preparação prévia com
o Padre Amaro, que é o pároco de lá, o Padre Amaro, que é natural aqui de Oliveira das Meias, e preparamos sempre os projetos em articulação com os missionários da Boa Nova, trabalhamos quase sempre em conjunto com eles, e este projeto está a arrancar e esperamos que também um dia se torne assim autossustentável, que não seja necessário termos lá leigos, que sejam os próprios locais a catapultar, não é, todo este projeto e fazer com que tudo isto cresça e seja benéfico para toda a comunidade do Chibute. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos. Chegou ao fim o nosso tempo. Clarice Silva, Wanda Gonçalves, Sérgio Cabral, muito obrigado por estarem, enfim, presentes neste programa, partilhando um pouco da vossa experiência no trabalho voluntário e de cooperação. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. De São João da Madeira para todo o norte e centro de Portugal. 106.3 FM.